novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Que seja remido o tempo, até chuvado eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um. Pai, incendeia, traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem-se de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. Queridos, nós estamos iniciando a última sequência de Parashiot do nosso ano. Estamos em Devarim, que é Deuteronômio, e nós vamos começar a rever agora, em profundidade, como se fosse um Midrash, que é um estudo mais profundo, que o Eterno dá a Moisés. É diferente do Midrash que é feito pelo ser humano numa interpretação, mas esse o próprio Eterno traz para Moisés uma nova dimensão de entendimento a respeito da sua lei, porque agora eles vão entrar numa nova frequência. É isso que eu quero conversar com você um pouquinho hoje, a respeito da preparação para entrarmos numa nova frequência. Nós não conseguimos entender essas dimensões se não tivermos atrelado ao estudo da Torá, e nós ficamos achando que as coisas vão acontecer naturalmente. Para tudo que há na vida, precisam preparar. E para transicionar para um novo tempo, nesse ciclo de ano que o Senhor tem para nós, Ele vai te dar uma preparação, diga amém. E você se prepare. Lembra que não podemos perder a dinâmica do que nós estamos vivendo. Nós estamos num mês que fala sobre gestação, sobre nascimento do projeto que Deus tem para você. Eu creio, e eu vou testemunhar aqui daquilo que Deus vai fazer na minha vida. E você da sua, diga amém. Porque coisas novas vão surgir nesse tempo. Até o final desse ciclo, coisas novas surgirão. E não desvalorize as pequenas coisas, porque às vezes você imagina que as coisas novas são grandes coisas que Deus vai fazer, ou aquelas coisas que você espera com tanta antecedência. Mas vamos lembrar que um bebê não nasce grande. Vocês foram Nefilim. Só teve um na história, foi uma decadência da humanidade. Um bebê não nasce grande, ele nasce pequeno. Então não despreze as coisas pequenas, celebre elas, viva elas com intensidade, porque aquilo que Deus vai trazer para você vai te colocar na ambiência, parece que essas palavras são meio que de som para quem trabalha com música, na ambiência, na frequência, naquilo que Ele preparou para você do novo, da terra que Ele tem, onde mana leite e mel. Isso não quer dizer que você vai ter só abundância, mas quer dizer que você vai ser suprido em todas as coisas. Aplaudo o Senhor por isso. É isso que nós cremos. E aqui, como título, Palavras Criadoras e a Nova Consciência Espiritual. Então é um tempo, nessa paraxá, de palavras criadoras e uma nova consciência espiritual, que você vai adquirir e que você vai entrar. A paraxá é Deuteronômio 1, de 1 a 3:22. A Haftará está em Isaías 1, de 1 a 27. E o texto do Brit Hadashah, que vamos estudar durante toda a semana, está em João 4, de 1 a 5:47. A Parashá Devarim, que inaugura o último dos 5 livros da Torá, revela-se não como uma simples recapitulação de leis, mas como um poderoso compêndio de palavras. Devarim no hebraico, palavras, Devarim quer dizer palavras. Essas palavras são o testamento final de Moisés, um líder que, ao se aproximar da transição da sua jornada terrena, prepara a nova geração para um patamar de existência sem precedentes. O interessante é que Moisés prepara para uma jornada, para uma transição, encerrando sua jornada para o início de uma nova jornada que Josué leva adiante. Nós somos ensinados dentro da teologia cristã que Moisés foi punido, por isso que ele não entrou na terra. E aí eu já fiz sermãos assim falando,
que cuida você aí, porque se Moisés era Moisés, tu- e ele ficou de fora, quem é a gente na fila do pão? Então se prepara aí para não vacilar, porque pode ficar de fora. A tônica é interessante, não deixa de trazer uma verdade, porque nós temos que estar sempre prontos para avançar e herdar aquilo que o Eterno nos deu, mas a dinâmica aqui é muito diferente quando nós entendemos o que está se falando. Moisés não ficou de fora por castigo, ele ficou de fora, ou vamos dizer assim, ele foi promovido antes, por causa que o nível de Torá e o nível de consciência, o nível de elevação espiritual dele estava muito alto. Falamos isso numa paraxá aqui já, explicando. Estava muito alto que se ele nivelasse por ele, ninguém sobreviveria na Terra. Então o que ele faz? Agora ele começa a passar a dinâmica de uma nova frequência, sintonizando sua equipe, sintonizando o povo de Israel para dizer: se preparem. Eu vou baixar um pouquinho aqui o nível, vai ir para Josué. Não porque ele era inferior, mas porque Josué estava construindo a sua vida ainda. Mas eu vou dar toda a instrução para ele, todo o caminho, para que ele chegue no lugar onde eu esteja e que ele possa levar todo o povo na mesma dinâmica e não simplesmente se coloque acima de todos. Queridos, entenda isso. Nós temos que pensar em transições de carreira. Eu sei que a teologia coach, toda essa investida hoje na sociedade de motivacional, faz com que pessoas com 70, 80 anos coloquem sonhos na sua vida. E está tudo bem. A pessoa que deixa de sonhar está morrendo uma parte de si. Entretanto, os seus sonhos não devem ser sonhos de principiantes. Devem ser sonhos condicionados ao seu legado. Não estou dizendo que não possa sonhar, mas a sociedade está trazendo estresse na vida das pessoas. As pessoas com longevidade, que estão vivendo mais agora, estão pensando em coisas que não deveriam pensar. Aprenda algo, eleve-se ao máximo, encerre a carreira e deixe a próxima geração preparada. Pare de querer fazer o que a próxima geração deve fazer, mas ensine o caminho correto. E se você não conseguiu consertar, eu vejo hoje muito isso, filhos tentando. Eu vi um seriado com a minha filha agora, nos dias que nós tiramos de férias, e era um reality show de formação de bandas. Eu falei isso na ministração do Shabat. E me chamou a atenção que todos eles cantavam muito bem. E um dos meninos chorando, emocionado, dizendo assim: eu preciso ganhar esse reality. E a minha banda precisa vencer porque tinha um prêmio bom para dividir. E com esse prêmio eu vou poder salvar a casa dos meus pais. Que eles vão perder a casa porque eles hipotecaram e agora iam perder a casa. Nobre atitude, não acham? Sim ou não? Sim, ajudar os pais faz parte. Mas dessa forma, está errado. Os filhos não são salvaguardas dos pais. A Bíblia fala que é os pais que entesouram para os filhos. E se você não entesourou, não crie dívidas para eles, pelo menos. Parece nobre, parece belo, mas não é tua função. A função é dar assistência, auxiliar, mas não salvar. Aquele menino chorou quando ele foi desclassificado na semifinal. E a gente viu que a angústia era um peso que ele carregava que não era dele. Não é ele que tem que salvar a casa dos pais. Ei, prepare a próxima geração, não para ser teu socorro. Teu socorro bem presente na hora da angústia é o Senhor, diga amém. Se você não construiu nada com ele, não vai ser teu filho que vai construir para ti, diga amém de novo. Então, pense no futuro. Também, o outro extremo é você se desgastar em prol dos teus filhos, como se eles não fossem viver. Aí, eu vou dar um recado para você, pai que está aqui. Você vai primeiro com teu filho. Pode saber. Se você não ensinou ele a se preparar, eu lamento por você. Eu lamento por você, filho, e por você, pai. Vai ficar frustrado a vida inteira. E vai morrer em tristeza. Aí, professor, não achei que é uma palavra de ânimo. Vamos subir. Não, a gente está elevando aqui espiritualmente, consciência. Lembra? Estamos dando a frequência aqui. Porque se você não conseguiu a vida inteira fazer alguma coisa pelos seus filhos, eles não têm que socorrer você nesse aspecto. E nem você tem que
correr atrás dele. Porque se você não ensinar eles a fazer o caminho, eles vão se perder, meu querido. E eles não vão poder te salvar também. Não coloque peso nos seus filhos de responsabilidade sobre você. E não coloque filhos sobre seus pais, responsabilidade sobre você. E com 18 anos, vai ter que começar a correr a carreira dele. 18 anos, pais que aqui estão. Se o teu filho já chegou nessa idade, você não preparou? Desculpa. A culpa é sua. 18 anos é o romper, a maior idade no nosso país. Para mudar frequência, preparar a nova geração. Moisés se preparou. Josué era o menino da tenda, o moço da tenda, não se apartava dele, ele ia buscar o Senhor, ele ia buscar o Eterno, estava Josué no lado. E não tinha título, não tinha nada. Ele tinha vontade de fazer, e fazia até aquilo que não era solicitado. Ensine teu filho a fazer. Não vou falar nem dos discípulos, porque estudando o Torá, nós temos percebido que não adianta nada levantarmos tantos discípulos se a nossa casa não está consolidada. Nunca foi tão certa a fala, que agora eu compreendo, que o apóstolo René dizia, que a nossa sala principal é a nossa casa. Isso não é para você se fechar no ostracismo e não deixar ninguém mais entrar, mas é você preparar a tua casa com tanta propriedade que ela jamais seja violada pela sociedade que tenta corromper a vida dos nossos filhos. Nossa casa é um lugar protetivo para os nossos filhos. É um lugar de elevar a consciência. Ah, mas eu não fiz isso. A boa notícia é que Techuvá é um processo que não tem idade para começar. Você começa agora e conserta, faça o retorno e reinicie. É o restart. É reiniciar todas as coisas, seja para o pai, seja para o filho. Comece a introduzir princípios desafiadores para o mundo em que nós estamos inseridos. Porque para entrarmos na frequência da herança que está destinada para nós temos que saber travar a batalha. Josué não era o moço das flores, nem o menino de recado. Ele era o guerreiro de Israel, que venceu batalhas. Se os teus filhos, se a próxima geração não está preparada para enfrentar as batalhas, vi um outro vídeo, semana que apareceu para mim, falando a respeito da agressividade do seu filho. Não tire a agressividade do seu filho. Vou falar aqui de púlpito para você. Olha o bando de banana que está sendo feito, que chamam de macho, mas que não tem de macho coisa nenhuma. A agressividade do seu filho tem que ser canalizada para a coisa certa. E não, tu não vai criar uma moça, é homem mesmo. Ele vai ser violento, ele vai brincar de lutinha assim, ele vai morder alguém, vai. Ele vai dar um soco na cara de alguém no meio do caminho, vai. Ai, pai, o teu filho está muito agressivo, vocês estão bem em casa. A educação que existe hoje em dia. Vocês estão bem? Acho que tem um ambiente de violência. Como é que tá? Ah, vai cuidar da tua vida. Não consegue nem cuidar das crianças na escola, quer dar palpite na vida dos teus filhos? Dá licença. O teu filho vai sim se colocar em algumas encrencas. Tá incentivando a violência? Não. Eu estou incentivando a você não castrar o teu filho. Porque depois que você castrar ele e tornar uma moça, não se recupera mais. Moça é moça, princesa é princesa. Homem é homem. E ele vai ter que chegar como eu disse, ó, chega em casa e vai ter que dar uma correção ainda. E não vai ser com um beijo. Se ele sentou a mão em alguém na sala de aula, você chega e dá uma varada na bunda, e se organiza. Mas por que aconteceu? Saiba da história. E quando não se organiza isso aí, sabe o que é necessário fazer? Põe teu filho fazer uma arte marcial. Cuida com aquelas que são muito orientais, né? Que tem mais misticismo do que atividade. Cuidado com isso. Mas canalize essa força para alguma coisa. Ou compra um boneco para ele em casa e ensina ele a encher de soco. Eu tenho um. Tá? E faz tempo que eu tenho. Por quê? Porque se ele não colocar para fora isso, ele nunca vai viver a essência daquilo que Deus criou ele para ser. Homem é a proteção da casa. Você crê nisso? Amém. Então aplauda o Senhor. O preparo, que a palavra em hebraico diz kadima, para cima como uma tempestade, não está relacionado
Tu sabe o que é uma tempestade, meu irmão? Quando diz que a Gilma está dizendo assim, eu vou ir para cima que nem uma tempestade. Quando passa uma tempestade, que Deus nos livre. Sobra pouco, meu irmão. Já tivemos algumas aqui em Giró de arrepiar o pelo. De qualquer marmanjo. Inclusive o tornado já passou por aqui. Essa é a expressão do que Deus espera de você, homem. Diga amém. Que quando você passar, não sobre nada. Não de pessoas. Você não é uma tempestade contra os outros, mas é uma tempestade contra as ciladas e investidas do maligno. Aplaudo o Senhor por essa palavra mais uma vez. Então nós temos que ter uma dinâmica diferente. Pode colocar o próximo slide, por gentileza. O próprio nome do livro, Deuteronômio, na tradução grega, sugere uma segunda lei, mas a essência que emana das linhas do texto é de uma profunda reinterpretação. Reinterpretação ficou errado, é a correção. Não é reinterpretação, não, é um aprofundamento e um chamado à consciência espiritual elevada. O próprio Moisés, que se torna o Midrash vivo, exortando o seu povo à verdade. Então, a primeira coisa que acontece aqui é a cura do líder e a potência da palavra. Amados, nós precisamos ser curados. Quando Moisés se apresenta, inicialmente ele tinha problema na fala. Foi a desculpa que ele deu, pelo menos. Olha o que nos relata aqui. Moisés em Devarim apresenta-se como um homem curado. Aquele que outrora se declarou de língua pesada, agora discursa com eloquência, multiplicando o davar, a palavra criativa e transformadora. Sua cura não é meramente física ou mental, é uma cura da alma, alcançada ao assumir plenamente seu chamado diante do Eterno, mesmo diante de todas as probabilidades contrárias. Essa transformação de Moisés reflete o poder da palavra liberada, que edifica e ativa o propósito divino. Como você está liberando sua palavra? Como que você está agindo nesse tempo? Falamos já de criar filhos fortes. Agora, como que a gente consolida isso? Com palavras. Não palavras só de afirmação. Palavras também de correção. Com a palavra do Eterno. Com a dinâmica de saber o que é para ser. E não apenas aquilo que eu quero ser. Nós estamos no mês de Av, que está relacionado a pai. Tem uma falsa paternidade tentando quebrar alianças e tirar você do propósito. Mas tem também um pai por trás desse tempo que legitima você numa paternidade forte, mostrando que você é cuidado. Você tem um pai. Mas como você está declarando isso? Mudou o mês e você continua com a mesma linguagem do mês passado? Ainda continua achando que as coisas não estão dando certo e dizendo, isso não dá certo. Cuidado até com o que você fala. A energia que você produz no liberar da tua fala, trilha o teu caminho que tu vai caminhar. Constrói o caminho que você vai trilhar durante todo o teu mês. Então, é tempo de usarmos a palavra criativa para fazer declarações. Meu irmão, aprenda algo. Não vai dar certo sempre. Prepare-se para isso. Não vai dar certo sempre. Eu vou te dizer até uma coisa mais forte. Às vezes vai dar mais errado do que tu imagina que vai dar certo. Só que a construção para essa elevação espiritual não é aquela história que não é simplesmente uma ideia. Lembra aquela historinha? Você está vendo aqui o copo meio cheio ou meio vazio. Pode ser um tanto quanto até pobre esse exemplo. Mas a perspectiva com que você vê é a forma como você vai agir. Então, se as coisas não estão da forma que você queria, com os teus filhos, com a tua família, está na hora de você começar o lado positivo. Começar a ver aquilo que já está sendo produzido. Meu irmão, as coisas não estão indo muito bem da forma que você imagina, comece a declarar, mas declarar toda manhã, e não é palavra de afirmação positiva, é declarar conforme a Torá do Eterno, aquilo que ele diz a teu respeito. E se prostrar com sinceridade, dizer, Senhor, revela para mim qual é o meu propósito. O que tu quer que eu faça nesse tempo? Eu quero ouvir, é tempo de ouvir a voz do Eterno. Eu quero ouvir a tua voz que me direciona. E isso é um exercício contínuo. E às vezes, muito trabalhoso. Agora, se você ficar reclamando da vida, porque o teu filho não é o que você quer, ou o teu pai não é o que você espera, ou você não chegou no lugar onde você queria,
Ou ainda falta muito para conquistar aquilo que você imaginou. Ei, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Falei no início aqui de valorizar as coisas pequenas. Preste atenção aonde você está chegando. Olhe para os seus filhos com outra dinâmica. Meu irmão, a gente não sabe nada dessa vida. Você está aí com a tua voz perfeita, em todos os teus potenciais, enquanto você só está abrindo a boca para se maldizer ou para reclamar da vida. Ah, meu irmão, vamos olhar aquilo que nós já conquistamos. Aquilo que temos, olha para os teus filhos com o potencial que eles têm e ative a potência neles através da Torá do Eterno. Os teus filhos são cheios de potenciais. Sabe o que não foi ativado ainda? Porque você, pai, na hora que tinha que ter dito não, na hora que tinha que ter dito vai, na hora que tinha feito alguma coisa, você recolheu. Imagina Moisés, sabendo que ia morrer, dizer assim, por favor, agora meus filhos fiquem todos aqui, não avancem sem mim, porque vai ser perigoso. Não, a palavra é diferente. Não te mandei eu? Esforça-te. É o próprio Eterno falando com Josué, o sucessor de Moisés. E tem bom ânimo. Seja firme e violento, a palavra no original. Seja firme e violento. Lá está para nós, está traduzido como forte e corajoso. Seja firme e violento. Talvez até Deus diz para ele a primeira vez, Kadima, vai para cima com uma tempestade. Porque eu vou ser contigo. Por onde quer que você andar. Devarim nos prepara para entrar na promessa, naquilo que está nascendo. Mas não como um boneco de porcelana. Como um guerreiro pronto. Porque toda a herança dada a Israel tinha gigantes na terra para expulsar. E você está esperando que o Eterno jogue no seu colo tudo bonitinho? Está entendendo a palavra, queridos? Precisamos mudar. A cura da alma ocorre quando abraçamos nosso chamado com resiliência, permitindo que o processo divino nos construa. Essa cura nos eleva a um novo grau, a um novo acesso espiritual. É um convite a techuvá, que não é apenas arrependimento, mas um retorno essencial e diário ao Rei, rompendo com o espírito de separação e com o afastamento do coração do Pai. É o reconhecimento da filiação do eu sou filho, que nos impulsiona a organizar nossa própria vida, sem culpar o mundo ou os outros, mas assumindo a responsabilidade por nossa própria jornada. Por isso que eu estou falando de paternidade aqui. O mês é propício. Assuma a responsabilidade, bate no peito, acertei. Glória a Deus. Errei. Glória a Deus também, queridos. Porque você está aqui para errar e para acertar. E aprenda a techuvá. Tem que quebrar em nós o orgulho. Se você falhou, faça o retorno. E assuma que errou. Não é vergonha para ninguém errar. Vergonha é insistir no erro. Diz o ditado, jargão popular, que insistir no erro é burrice. É mais do que vergonha. Então não fique errando, dando cabeçada. Volte atrás, corrija e diga, Senhor, eu falhei aqui. Eu sei que em ti as coisas podem ser refeitas. Vou refazer tudo de novo. Meu irmão, nós temos pela Bíblia 10 ciclos de 7. Meu pai já está no 11. Os mais fortes chegam a 12 ciclos de 7. E aqueles abençoados chegam a fechar o 13 ciclo de 7. Mas antes de encerrar, o Senhor chama para concluir a carreira. A gente nunca pensa no final da nossa carreira. A gente sempre pensa que a gente vai sempre trilhar. E feliz aquele que não é interrompido nesse ciclo. E que chega aos fechar os 10. E ultrapassam os 70 anos. São bem-aventurados. Mas tem adolescentes e tem jovens aqui. Por mais que você ache que isso está muito longe de ti, planeje bem os teus ciclos. Se você tem 14, você já viveu 2 da tua vida. Como é que está a tua preparação? Se você tem 21, você já viveu 3 ciclos. Como é que foi esse tempo com presença e com preparação? Se você já chegou aos 28 anos,
Você já está no quarto ciclo. Vai se apocando, meu irmão. 35? Sim. Metade da carreira. Não dá mais para cometer erros. Está na hora de corrigir os que foram cometidos lá nos primeiros 3 ciclos. Deus te dá 3 ciclos para aprender. E 7 para consertar. O que você fez errado enquanto aprendia. Mas alguns continuam insistindo no erro. Meu irmão, o ápice da sabedoria está em fazer techuvá e deixar para trás as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo. Deus quer nos colocar num novo patamar para entrar ainda dentro desse ano, desse ciclo, viver todas as coisas que nós temos, ainda dentro desse próprio mês. Ele quer te entregar coisas, mas nunca dará nada para quem é imaturo ou despreparado para a guerra. Ninguém conquista se não for um general nas mãos do Senhor para ir para cima como uma tempestade. Você está preparado, meu irmão? Ir para cima, meu irmão. No ponto onde você está. Lembre-se, se errou nos outros, tu tem mais compromisso de acertar agora. Do deserto à frequência da terra prometida. Então você tem que sair desse aspecto de deserto, que é um teste, que é uma aprovação, e entrar na frequência daquilo que Deus já te prometeu. Pare de contabilizar os erros, meu irmão. Comece a contar as bênçãos, como dizia aquele hino do cantor cristão antigo. Conta as bênçãos. Você está contabilizando? A Terra Prometida em Devarim transcende a geografia, ela representa uma frequência espiritual distinta. Não é apenas um lugar físico, mas um estado de consciência onde as energias antigas do deserto, do vinho azedo, da religião e do sistema da Matrix, vamos usar esse termo aqui, do mundo, são abandonadas. Tudo aquilo que era ilusório, todo o tempo em que ficaram, não apenas no deserto, mas também presos, cativos no Egito, tem que ficar para trás. E mudar a frequência. A frequência errada fez o povo reclamar no deserto porque queriam comer os pepinos e as cebolas do que estava lá atrás. A frequência errada fez eles tardarem em receber a provisão do Eterno. A frequência errada foi chamar o maná de maná. Não foi Deus que deu, não, foi o povo. Sabe o que quer dizer maná? O que é isso? Maná não é um elogio. Deus manda o pão do céu, que era uma semente parecida com a semente de coentro, que eles tinham que colher pela manhã, encher um homer, e preparar, moer, fazer a farinha para fazer o pão deles. E quando chega assim, Deus vai dar pão para vocês, eles imaginavam que ia descer o pão francês, prontinho, que eles iam ficar com a bandeja na porta da tenda, assim. Manda Deus, como muito crente está esperando até hoje. Que Deus mande o cacetinho, o gaúcho aqui, nossa, né? Tem que falar pão francês, porque isso aqui vai depois lá para a internet, né? Se você falar cacetinho, eles não sabem o que eu tô falando. Então, assim, ó. Daí fica lá na tenda, o povo vai, Deus vai mandar o pão. Não vai. A codorniz, tu imagina como, meu irmão? Que elas vinham voando e sentavam na panela, assim. Uma auto-entrega. E já vinham depenando, assim, tirando as penas e caíam prontinho, assim, para cozinhar. E aí abria assim, me abra e me limpe, só o teu. Ô, meu irmão, o bicho passava em bando. Tu tinha que correr atrás e pegar. O pãozinho era uma semente que tu tinha que colher. Tinha um horário certo, preparar, moer, fazer. Aí quando veio assim, Deus vai mandar o pão do céu para você. E eles tudo aleluiado, fica imaginando para Israel, é amanhã que eu pego meu cestinho e fico na porta da tenda, esperando o cacetinho. Aí quando veio o orvalho, aquela semente branqueou todo o campo, o deserto, né, que estava lá. Lembrando que o deserto que Israel passou não é deserto Saara, não era areião, é lugares desabitados. Lugares desabitados. Quando aquilo ali cobria como orvalho, o pessoal chegou assim, o que é isso? Estava esperando um pão. E aí ficou o nome, maná. Você está entendendo o que é a frequência? Ninguém pegou e disse, bendito é o Adonai, Rei do Universo, que faz sair o pão da terra. Não, disseram, que isso? Desprezo. Isso simplesmente ampliou o nível de tratamento no deserto. Nós estamos sendo formados para entrar em cada tempo, em cada ciclo de vida,
tem desertos. E nós estamos sendo preparados para enfrentar. E nós temos que viver daquilo que o Senhor está provendo. O discurso de Moisés prepara o povo para essa transição, para deixar para trás tudo o que os mantinha presos e distantes da porta da terra prometida. Pode colocar o próximo. Essa entrada na terra prometida é um direito de filhos curados. Opa! Só entra na promessa filho curado. Filho doente nunca vai estar pronto para receber alguma coisa. Aqueles que se libertaram das energias velhas e se corrigiram dos desejos da má inclinação, etc. Tu ainda está com desejo de má inclinação e está esperando o novo de Deus, não vai vir. Ainda está cheio de trauma, cheio de problema e não está querendo resolver, está botando pano quente, não vai vir nada. Tu pode orar, sapatear, falar língua estranha, fazer jejum, morrer de fome. Não vai vir nada. Porque não é uma ação religiosa, é uma transformação interior. E se nós não entrarmos nisso, segundo a Torá nos instrui, nós vamos ficar sempre andando em círculos, como o povo de Israel no deserto. É uma transição que exige correção e um olhar honesto para todos os níveis anteriores da nossa existência. Analise, eu errei aqui, agora não vou errar. Contabilize a sua história. Moshe e Yoshua. A força profética e a construção permanente. Devarim estabelece um contraste fundamental entre duas consciências espirituais que residem em nós, Moisés e Josué. Então esse texto de Devarim está colocando para nós que existem essas duas frequências em nós. Moisés personifica a força profética, a voz, a palavra de poder, a ativação profética que abre caminhos no deserto. Seu código é 40, representando um período de formação e preparação. Todos nós vamos carregar esse código de Moisés em nós por um tempo. Josué e Yoshua representa a força da construção permanente, a capacidade de permanecer, de continuar, de manifestar milagres e construir realidades na terra de Israel. Seu código é 50, associado à elevação espiritual, à ascensão e às novas portas de entendimento. Enquanto que Moisés é o tempo de preparação, Josué é o tempo de conquista, de estabelecimento, de resiliência e de permanência e de construção do novo que Deus colocou. Construção do novo, não recebimento do novo. Se você entender que a frequência de Moisés te prepara e a frequência de Josué, aqui estamos falando em termos espirituais mais profundos, mas que está sobre todos nós. Você para de reclamar das coisas e toma atitudes como esses homens tomaram. Enquanto Moisés libera a palavra, Yoshua, quem governa a terra, é quem governa a terra. Ou melhor, é Yoshua quem governa a terra prometida. Aquele que assume a posição de liderança para a concretização. No deserto geramos biná, entendimento. Mas para operar na terra de Israel é preciso conectar-se com Rochemá, sabedoria. Então no deserto nós temos entendimento das coisas. Mas na terra nós conectamos com a sabedoria. O Yoshua nos convida a ser como o filho de Num, 50. Buscando a ascensão espiritual, a elevação para dimensões superiores. Quinta, sexta, sétima, oitava dimensão. Isso é coisa não, deixa só assim, tá? Onde tudo é quântico, transformador e miraculoso. Para que você não ficar meio assim, perdido, às vezes Yeshua fazia umas coisas que você não entendia o que ele fazia, né? Porque ele não operava na dimensão que nós estamos apenas. Quando ele pergunta para o teólogo por que ele cuspiu no barro e fez um lodinho e passou no olho, ele vai dizer assim, porque Deus queria, Deus, né? Porque Jesus é Deus, Deus queria diferenciar a sua forma para mostrar que ele... alguns mais vão ser um pouco mais profundos. Mas pergunta para um judeu por quê, ele vai dizer o que
Qual é o tipo de elevação que está acontecendo? O que que a saliva significa? O que que a terra significa? O que que aconteceu naquele momento? O que que exigiu que ele lavasse os olhos? Então você vê dimensões diferenciadas do entendimento que está disponível para cada um de nós, diga amém. E esses lugares dimensionais, nós só entramos com maturidade, com uma alma curada. Quando essa semana eu conversava com a minha esposa, e falando assim, eu estou tão feliz em cuidar da minha vida. Eu queria tanto que você fosse invadido por essa felicidade. E cuidar da tua própria vida. E parar de se preocupar com os outros. A comunidade da fé, a congregação do Eterno, é a nossa dimensão única, a nossa frequência alinhada, a dimensão onde nós entramos na presença do Pai. Para quê? Como adoradores. Não como uma comunidade social. As pessoas vão errar? Vão. Vão ser corrigidas? Vão. Mas eu não tenho que ficar especulando a vida de ninguém. Eu tenho que viver a minha vida e me alinhar o máximo possível. Eu tenho que ser a Torá que as pessoas leiam. Não a frequência chata de uma voz irritante que corrige os outros. Eu sou a Torá que as pessoas precisam ler. Eles têm que ver na minha vida. Eles têm que ver na minha vida as conquistas, não o exibicionismo das conquistas, mas as elevações que nós passamos, do vale ao monte. Saber que nós estamos vencendo. Não sempre andando em vitória, mas nunca parando na derrota. Quando algo nos derruba, nós temos que lembrar que precisamos levantar. Porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E é isso que essa dinâmica que nós precisamos andar. O escrutínio interior e a superação do ódio infundado. O discurso de Moisés é um escrutínio, uma avaliação interna profunda para que se possa acessar a terra prometida. É uma varredura do nosso ser para a transição, para a quinta dimensão da terra, a frequência espiritual. Então ele começa agora a trabalhar o que precisa do nosso interior ser gerado para que, ao entrar no lugar que Deus nos deu, nós possamos saber lidar com o que recebemos. Líderes, sejam eles estabelecidos ou em formação, são aqueles que nos conectam a essa porta de elevação. Não podemos estar à porta do crescimento espiritual e recuar. Amados, deixa eu só ler aqui, já volto. Estar à porta e não recuar. Nesse processo de construção do Código 40 de Moisés para o Código 50 de Yoshua, somos desafiados a vencer e ser hará, a má inclinação, o ódio sem fundamento. Esse ódio distante do amor tenta destruir o propósito e impede que alcancemos a força de Yoshua e a dimensão do sobrenatural. A Torá, em sua essência, ensina o amor, a Havá, que nos permite romper com as forças contrárias. Queridos, romper com as forças contrárias. Nós não podemos ficar à porta daquilo que Deus tem para nós. E por mais que eu ame estar junto com uma comunidade, de nada tem sentido nos reunirmos sem uma identidade definida. Você sabe quem você é. Você sabe o que o Eterno espera de você? E como você está se preparando para isso? Isso não significa que todos nós vamos viver 100% naquilo que Deus espera de nós, porque nós falhamos. Mas agora nós não podemos ficar na porta do conhecimento que eleva a nossa vida para o próximo nível. Nós estamos aqui como comunidade local, ensinando, falando e tendo todo dia muitas coisas. Muitas coisas poderosas. E tem ensinos maravilhosos que são dados, não porque eu estou ensinando, da parte do Eterno sobre nós. E qual é a tua decisão diária? Viver a vida da religião, de ficar sempre naquela coisa, que legal, mais uma palavra, mais um domingo, terminamos, bati o ponto, vamos para casa. Ou você está de fato saboreando isso, trazendo isso para a tua realidade, mostrando isso na tua casa,
vivendo de uma forma consciente? Tem sido realidade para você? Ou simplesmente um discurso bonito? Ou um livro que é lançado? Ou um café do pastor que é dito? Você entrou por essa porta ou você está na frente, esperando que Jesus te empurre para dentro? Meu irmão, não é uma palavra pesada aqui. É só um despertar. Josué teve que ir sozinho, apenas com uma palavra. Você está esperando alguém te levar? Ou você já recebeu as palavras de vida que vão fazer você prosperar naquilo que o Senhor fez para você? Posicionamento é o que Moisés ensina para o povo de Israel. Vocês vão entrar numa terra. Vai ter dificuldade. Mas sabe de uma coisa? Lá que vocês vão encontrar o favor de Deus. É lá que a promessa vai se cumprir. É uma palavra de incentivo. O Senhor te colocou na porta, com toda a revelação. A porta da tenda. Não a porta da rua, a porta da tenda. Queridos, entre e banquetei. Porque vocês serão a Torá viva para as nações. Devarim aponta para um novo mundo, uma nova terra. A Parashá Devarim aponta para um novo mundo, uma nova terra. Uma realidade que vai além de uma espiritualidade comum. Uma realidade que vai além de uma espiritualidade comum. E o detalhe é que Deus prometeu uma terra para Israel. Quando chegou na hora de tomar a terra, o que os espias fizeram? Recuaram e se apavoraram. Depois de 40 anos no deserto, até que morresse aquela geração incrédula, de novo, o pessoal está na porta para entrar no lugar. Semana passada a gente viu que um povo já se vislumbrou com o que estava antes do lugar da promessa. Essa semana eu pergunto para você, aonde você está? A terra de Israel é a própria consciência espiritual elevada, onde a espiritualidade, como a conhecemos, se integra ao ser, tornando-nos praticantes de um despertamento e de uma transição constante. Isso se alinha à visão de novos céus e nova terra, que se refere não apenas a uma eternidade celestial, mas o governar e transformar essa terra em uma nova frequência e nível de consciência. Não é uma realidade celestial que subiremos, é uma realidade espiritual, celestial, que sintonizaremos e traremos para cá, elevando a forma de pensar. Andando de uma forma diferente. Essa semana muitas pessoas procuraram e começaram a perguntar, estão muito preocupados com o fim do mundo. Uns já estão mais aliviados, porque eu disse que a Terra não vai ser destruída, como uma vez eu preguei, acho que foi até o Adenauer que filmou lá no início, uma pregação que eu falo bem entusiasmado, que Deus vai derreter tudo, e nós íamos para o céu, né, naquela época. Né? Agora eu descobri que não vai derreter nada, no sentido, vai ter coisa. Vales serão aterrados e montes serão aplanados. Mas ele não vai destruir uma terra que ele prometeu para uma geração, para uma criação que aguarda, Romanos 8, a manifestação dos filhos de Deus para que eles sejam tirados do cativeiro da corrupção. Ou você acredita que Deus vai arrebatar também as árvores, os animais, os insetos? Tudo vai ser no arrebatamento, porque eles têm uma expectativa? Não, ele vai manifestar aqui. Restauração. Então alguns já estão mais tranquilos, porque eles assistiram muito aquele filme 2012. Isso. Esperavam que os que não fossem arrebatados subissem pelo menos um helicóptero para ficar voando em cima da destruição total. Vai ter destruição. Já está tendo, você está vendo? O mundo todo está acontecendo catástrofes sem precedentes. Mas Deus vai preservar um povo na terra para que restaure. Cantamos uma música Techuvá falando não é a respeito só do que você faz com você, do que você faz para o mundo. Só que para trazer uma frequência do céu para a terra, você precisa sintonizar no lugar certo e mudar, principalmente a tua forma de falar e de pensar. É um convite a sairmos da construção puramente profética de Moisés e entrarmos na construção permanente de Josué, tornando-nos as próprias palavras criativas
seres que não apenas foram criados, mas que também criam realidades. Está aprendendo? Devarim é isso. Crie a realidade. Você vai fazer a mesma coisa. Com assertividade. Não é a mesma coisa de fazer as mesmas coisas sempre, as mesmas ações. Não, eu digo assim, eu vou fazer algo. Eu tenho uma visão, eu vou manter isso. Por quanto tempo? Vão criticar? Vão. Vão dizer que tu está louco? Vão. Vão dizer que não é certo? Vão. Vão dizer que tu é herege? Vão. Vão criticar um monte de coisa, vai dizer que não vai funcionar. Mas se você continuar falando as palavras corretas, abençoando aquilo que é do eterno, o resultado vai vir, queridos. Glória a Deus por esse tempo e que você saia daqui carregado com essa palavra. Tenha a semana inteira para você estudar, meditar e pedir para que o Espírito Santo direcione. As ideias virão, os projetos virão e vocês serão bem-sucedidos em tudo que vocês fizerem, em nome de Yeshua, debaixo da unção que o Eterno tem.